Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, da luta contra o fascismo, as imbecilidades e as estupidezas. Alegrias, muitas alegrias. Como youtuber que sou, como chamam de influencer, coisa absurda, mas como formador de opinião, eu leio vários jornais e vários órgãos de imprensa, tanto da grande mídia quanto da mídia alternativa. E leio Merval Pereira, Miriam Leitão. Às vezes ela coloca algumas questões na ordem do dia muito bem colocadas. Ela não é do meu inteiro agrado, mas a última questão que ela colocou, ela diz: quem somos nós? A resposta, Miriam, é muito simples. Nós somos você. Você é o exemplo típico de quem somos nós. Presa, torturada durante a ditadura militar, acaba cúmplice do golpe contra Dilma, permite a instalação de um regime militar no Brasil e só agora cai em si, talvez por interesses do próprio patronato, que lhe exige editoriais atacando Bolsonaro, é que você vem a público colocar questões que já deveria ter colocado durante o golpe da Dilma, durante o golpe da democracia, durante a sua vida após sua prisão e tortura. Mas nós somos isso. Você é o Brasil. É a torturada, a presa, que ao sair da cadeia beija os pés dos torturadores, beija os pés dos opressores, passa a trabalhar com bom gosto por aqueles que mandaram você para a tortura e para a prisão. Isto é o Brasil, isto somos nós. É uma coisa que eu venho discutindo há muito tempo. Há mais de 10 anos eu coloco uma questão muito simples. O Manifesto Comunista de 1848. Quando eu tinha 18, 19 anos de idade, eu acordava 5 e meia da manhã para ir às favelas do entorno da Ilha do Governador, Jacarezinho, Bugiúgue, Dendê, Alemão, para acordar os metalúrgicos que eu conhecia que moravam nessas favelas, companheiros, para lembrar eles que tinha assembleia de noite nos sindicatos metalúrgicos que eles deviam de comparecer. E raros deles iam à assembleia. E eram metalúrgicos já com consciência política. É uma coisa que eu nunca consegui entender. Ninguém precisa ler Engels, Hegel, Plekhanov. Ninguém precisa ler os grandes compêndios marxistas para entender como é que se dá a acumulação primitiva de capital através da apropriação da mais-valia dos trabalhadores. Trocando em miúdos, ninguém precisa entender as grandes obras, ler as grandes obras, para entender como é que um trabalhador é explorado. O Manifesto Comunista de 1848, de Marx e Engels, tem poucas páginas e é claro como água. Ele mostra, por exemplo, que o governo burguês não passa de um comitê instalado para gerir os negócios da burguesia e não da classe trabalhadora. Ele mostra como é que o capitalismo se aproveita dos trabalhadores e de como os trabalhadores podem ser uma classe revolucionária. Isto em 1848, vai fazer quase 200 anos. Faz quase 200 anos que os comunistas, os anarquistas, os socialistas batem de porta em porta na casa dos trabalhadores, explicando para eles o manifesto, mandando eles ler o manifesto, compreendendo o manifesto. E eles não adotam, eles não ganham consciência. Muito poucos se dispõem a entender, a compreender a sua situação de explorado. Um pastor bate na casa de um trabalhador e explica que Jesus Cristo é o Senhor. Na mesma hora ele adere a Jesus Cristo ao Senhor, passa a entender claramente do Evangelho, da Bíblia, do Espírito Santo. Um outro vendedor bate na porta de um trabalhador para vender o baú da felicidade e imediatamente o trabalhador passa a entender de baú da felicidade. Ou então da cena, da Mega Sena, como é que funciona, quantos sorteios, que dia vai ser o sorteio. Se entende tudo isso tão claramente, eu sempre achei uma dificuldade muito grande. Por que é que não entendem e não abraçam tão claramente o Manifesto Comunista de 1848? Eu sempre disse, há uma coisa errada. Ou no manifesto, ou na classe trabalhadora, ou entre os dois. Porque se a mensagem é clara e tão lúcida, por que é que não se faz a mudança? Desculpas, mas são 500 anos de ideologia capitalista. Sim, mas são 200 anos já de ideologia socialista.
Hoje na Europa, à exceção de Portugal praticamente, pouco se discute ou nada se discute mais sobre Marx, sobre o socialismo, sobre a esquerda. É como se tivesse abandonado de vez qualquer esperança de instalação do socialismo. Quem ainda luta pelo socialismo, pela revolução, é a América Latina. Quem ainda tem erotismo de viver, de lutar, de brigar, são os companheiros da América Latina. A Europa é um marasmo só, brigando por lutas identitárias, por cantões, por independências de regiões autônomas. Umas bobagens que parece que voltamos ao século XIX. Então a Miriam Leitão pergunta quem somos nós. E realmente nós somos você, Miriam Leitão. Você é o Brasil. Quem somos nós? Nós da elite, nós que temos consciência política, pensamos, por exemplo, que os brasileiros todos aplaudem e não se importam com a homossexualidade. É engano. O brasileiro é profundamente conservador e machista. É ilusão nossa. Acham que o brasileiro não é racista. É engano. Foram séculos de escravidão e, à exceção de alguns líderes anti-escravidão, como Castro Alves e alguns outros, a maioria do povo brasileiro estava feliz e satisfeita com o regime de escravatura, submetendo a negritude a um regime de escravidão. Num cinismo. E depois da abolição da escravatura, o cinismo direto de dizer não há racismo no Brasil, quando há um racismo estrutural. A gente pensa que o brasileiro é progressista. A maioria absoluta dos brasileiros é contra o aborto. Prefere que as mulheres morram fazendo abortos clandestinos do que legalizar o aborto. A maioria absoluta dos brasileiros é contra a descriminalização das drogas. Ela prefere que as prisões fiquem lotadas de usuários, de jovens que foram extorquidos e explorados por policiais corruptos ou que foram condenados por juízes rígidos à prisão por porte de uma erva. Esse é o Brasil. A gente pensa que o povo brasileiro vai reagir à fome, à miséria, ao estado de escravatura. Não, ele se submete. Ele quer o churrasco na laje. Ele tendo o churrasco na laje no dia de domingo, mesmo que seja com carne de terceira, com asa de frango, ele está feliz. Ele toma umas cervejas e dorme. E dorme em berço esplêndido. Um gigante que continua dormindo em berço esplêndido. Nós somos isto. Não adianta realmente questionar quem é Bolsonaro. Bolsonaro é isto. É o retrato do povo brasileiro que colocou ele lá. O Congresso Nacional é o retrato do povo brasileiro que colocou aqueles deputados lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado. Isto é o Brasil. Mas o Brasil é feito de brasileiros. Há muitos anos atrás eu fazia um espetáculo de humor que dizia: o Brasil é feito de nós. Ou seja, de nós, todo cheio de nó, tudo truncado, nada anda, tudo travado. Não é de nós todos, mas é também de nós. Nós somos assim. Pode ser que eu não seja, que você não seja, que uma minoria que pensa não seja. Mas a maioria absoluta do povo brasileiro é conservadora, é passiva, é colaboracionista, é omissa, é reacionária, não caminha, é cúmplice de qualquer situação de violência. A gente grita que a polícia militar está assassinando, cometendo genocídio de jovens negros na comunidade. Bate aqui e ali numa bolha. O resto do povo diz: tem que matar mesmo, é tudo marginal. Isso somos nós. O que é isto? E é aí muito importante, na minha opinião, que o governo Bolsonaro apareça e exista, para que a esquerda comece a realmente analisar quem somos nós. Independente dessa pergunta tucana de Miriam Leitão, mas a partir de análises marxistas, de análises realistas, que os nossos doutores das universidades comecem realmente a elaborar suas teses sobre o povo brasileiro e aprofundar cada vez mais as teses sobre quem somos nós, para acabar com as ilusões
de que o povo vai se rebelar, de que o povo não concorda, de que o povo... Eu vi isso em 1970. Todos nós sendo presos, mortos, torturados, e o povo preocupado com a Copa do Mundo, aplaudindo Médici nos estádios de futebol e considerando terroristas todos aqueles que estavam lutando por eles. Então é muito importante nós sabermos quem somos nós, antes de querermos tirar Bolsonaro, porque senão vai voltar, os Bolsonaros voltarão sempre na história do Brasil. E será surpresa para nós. Como foi surpresa a eleição de Bolsonaro e o governo dele está sendo uma surpresa. A destruição total, o que a gente diz, o que é isso? Como é que surgiu isso? Aqui em Portugal me perguntam, como vocês fizeram esta coisa? O que aconteceu no Brasil que elegeram este homem? Pois é, nem nós sabemos explicar, porque nós temos uma visão equivocada de quem somos nós, os brasileiros. É preciso compreender, ter uma outra visão do que é o trabalhador brasileiro, do que é o povo brasileiro, do que é o brasileiro. Ou seja, de quem somos nós e de quem são os nós que travam o Brasil, o brasileiro. Até lá, resta a nós, que temos consciência, que temos um mínimo de bom senso, de racionalidade, mantermos a nossa unidade pela luta. A gente não pode aceitar jamais que um picareta, que um oportunista venha dizer eu sou de esquerda, mas vou fazer uma aliança com a direita para tirar o PT do jogo político. Que porra é essa? É uma vergonha. Isso é canalice. Mas isso é um outro assunto. Mas também faz parte de quem somos nós. Ou não. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.